Oi, pessoal. A gente vai começar agora a última parte aí do capítulo 2, né? Última parte, primeira parte da última parte, onde a gente vai observar a tabela periódica. E aí a gente vai aprender a utilizar a tabela, a gente vai aprender a localizar elementos na tabela periódica, verificar todas as informações que ela libera pra gente e depois disso a gente vai observar as propriedades periódicas. Só que isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho sobre a apresentação da tabela. Quando você pega uma tabela periódica, é extremamente necessário que você saiba o que você pode tirar de informações dela, tá? Então, por exemplo, você precisa saber que a tabela ela é dividida em grupos e em períodos. Os grupos são as colunas e os períodos são as linhas. Então eu tenho 7 períodos e tenho 18 grupos. A esses grupos, a gente também pode dar nomes de família. Então, quando aparecer para você apenas o número, a gente se refere a isso como grupo. Quando aparecer número e letra, como está sendo colocado aí agora, aí a gente fala de família. E família tem mais uma questão que é a seguinte: quando você tem as famílias 1A, 2A, 6A, 7A e 8A, a gente entende que elas são famílias importantes e elas recebem nomes especiais, particulares. Ó, quando eu falo família 1A, eu estou falando dos metais alcalinos. Então, todos os elementos que fazem parte desse grupo, dessa coluna, eles podem ser chamados tanto de grupo 1, quanto de família 1A, quanto de metais alcalinos. A 2A, metal alcalino terroso. A 6A, calcogênios. A 7A, halogênios. E a 8A, gases nobres. Lembrando que são sinônimos, tá? Se eu virar e dizer para você grupo 16, é a mesma coisa que calcogênio, que é a mesma coisa que 6A. Agora eu vou fazer uma outra divisão, vai aparecer um negrito aqui, ó, nessa linha. E esse negrito vai dividir a tabela em duas grandes partes, tá? Os metais e os ametais. Deixa eu pintar ela aqui. Quando eu falo dos metais, eu falo desses elementos que estão aqui de rosa. Quando eu falo dos metais, eu falo desses de azul e esses de vermelho claro e escuro. Quando eu falo gases nobres, eu falo da última coluna. E hidrogênio é esse aqui de branco. E ele está destacado na parte dos metais, porque apesar de estar colocado nessa parte da tabela, ele não se comporta como um metal. Aliás, como um metal. Então, por que ele está localizado aí? Porque a tabela periódica, ela cresce, ela tem uma ordem crescente que vai em termos de número atômico. Então, aqui, nesse primeiro elemento, ele está colocado como primeiro porque o número atômico dele é 1. E assim, sucessivamente, a gente vai montando a tabela. Uma outra informação muito importante é você saber que elementos que fazem parte da mesma família ou do mesmo grupo, eles possuem características semelhantes, tá? Então isso é bem importante de se lembrar. Bom, uma outra divisão que pode aparecer para você em tabela periódica é a divisão entre representativos e transição. Esses de azul que eu pintei aí, a gente vai conhecer como os elementos representativos, tá? E esses do meio e esses de baixo são os elementos de transição, sendo que o amarelo é transição interna e o verde é transição externa. E aí a gente tem uma tabela periódica como exemplo, para a gente observar que cada tabela ela pode ser pintada de uma forma, pode aparecer de um jeito, tá? Dessa forma aí, ele resolveu pintar mais informações para vocês. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar. Por exemplo, quando ele pinta ali de amarelo, ele está representando para você algo que nem é tão mais utilizado, que são os chamados semimetais. Quando ele pinta aqui de verde musgo, ele está representando para vocês os halogênios, tá? Então, repara que ele pintou dessa forma a título mesmo livre. Não tem necessidade da gente pintar todas as representações que a gente conhece da tabela, tá? O mais importante para você saber é a divisão entre metal e ametal. E isso, aqui eu estou mostrando agora uma tabela que tem outras informações. Nessa tabela aqui eu tenho a informação dos elementos que são radioativos. Então repara que cada tabela pode vir com uma pintura diferente. Mas o que é importante você saber? A tabela do vestibular, ela aparece dessa forma, tá?
Essa aí é uma tabela da UERJ e o que você precisa saber olhando para essa tabela é uma única coisa. Repara no negrito e observa os ametais e os metais, e grupos e períodos e assim vai. Repara que essa tabela, assim como todas, tem uma legenda aqui embaixo, onde ela indica para você o que significa cada ponto que está dentro do quadrado. Então, por exemplo, se eu quiser saber sobre o zircônio, que é o Zr, qual é o número de massa e qual é o número atômico dele, eu vou na legenda e observo que massa está embaixo e número atômico está em cima. Agora, uma dica para você é a seguinte: número de massa é sempre maior. Dependendo da tabela, esse número pode se inverter, tá? Com o número atômico. Mas saiba que massa é sempre maior e isso resolve tua vida. Bom, localização de um elemento. Como é que a gente trabalha com a localização de um elemento químico na tabela? Basta que você verifique o período e o grupo. Por exemplo, se eu quero localizar um elemento que está no grupo 15 e no terceiro período, eu bato uma batalha naval aqui, ó. Eu vou no grupo 15, depois eu vou no terceiro período e eu cruzo as duas informações. Com isso, eu encontro que o elemento é o fósforo. Vamos fazer agora dois exercíciozinhos da apostila de vocês, tá? Exercícios de identificação de elementos. Vamos começar pelo primeiro e depois a gente faz o segundo. Identifique a família e o período do elemento químico de número atômico 37. Quando a gente vai para o número atômico, nessa tabela aqui, repara que é a mesma tabela da UERJ, mas eu tirei a legenda. Mas não importa, porque você já sabe que massa é sempre maior, então o outro é o número atômico. Então achei aqui o número atômico 37. Ele é o rubídio. Ele quer saber família e período. Então, grupo 1, ou família 1A, ou metal alcalino, e o período dele é 1, 2, 3, 4, 5. Quinto período, quinta linha. Fechou? Agora, a gente quer saber o número atômico do elemento do terceiro período e família 3A. Bom, terceiro período é essa linha inteira e família 3A é esse aqui. Então, o elemento é o alumínio, tá? Então, ele quer saber o número atômico desse elemento. Então, o número atômico do alumínio vale 13. Então, é isso. Aqui a gente tem o rubídio, que está no quinto período e família 1A, e aqui a gente tem o alumínio com o número atômico 13. Então, nessa mesma pegada, eu quero que você tente fazer o exercício 4 da página 15, e na semana que vem a gente vai conversar sobre as dúvidas, tá bom? Galera, um beijo e até lá!